Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes na Catedral Santo Antônio, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV, que transmitem esta nossa celebração do terceiro dia da novena de nosso padroeiro Santo Antônio. Este terceiro dia acontece num domingo, dia do Senhor, e como nós estamos no tempo comum, é possível que a liturgia então esteja mais voltada para a preparação da celebração que vamos ter no domingo que vem, a celebração da festa de Santo Antônio. Cada noite nós estamos refletindo sobre um tema fundamental para a vida cristã e também procurando, na verdade, nos inspirar em nosso padroeiro Santo Antônio. Santo Antônio que viveu profundamente o Evangelho, viveu profundamente a mensagem do Evangelho de Jesus, aplicado na sua vida prática. Ele, portanto, pode nos ajudar a compreender cada tema que nós estamos tratando nesta novena. O tema de hoje é o tema da luz. Jesus Cristo como luz do mundo, como luz dos povos, como luz das nações. Jesus Cristo, luz para a vida do cristão, ou seja, para a nossa vida. A palavra de Deus que nós escutamos nos apresenta, na primeira leitura, este convite do apóstolo São Paulo, nos convidando a sermos luz no Senhor. As palavras que São Paulo usa na leitura que nós escutamos são as palavras usadas no dia do nosso batismo, quando o sacerdote, ministro, diácono ou ministro do batismo entregam a vela acesa aos padrinhos para que eles zelem para que a luz da fé esteja sempre acesa na vida daquela criança. Ele usa estas palavras do Santo Evangelho, recordando que nós todos somos luz no Senhor. E depois no Evangelho, nosso Senhor cura aquele homem cego, aquele homem que estava ali na beira do caminho. Nosso Senhor vai ao encontro dele e ele pede esta graça de poder enxergar, de poder ver. E nosso Senhor faz aquele remédio, digamos assim, da sua saliva com a terra e aplica como uma loção nos olhos daquele homem cego, e indica que ele vá até uma fonte, até uma piscina, que era um local para recolher a água e também para que as pessoas se banhassem, e para que ele se banhasse naquela piscina, e assim ele recuperaria a vista, como de fato aconteceu. Este tema da luz é um tema sempre muito presente na vida cristã, exatamente porque nosso Senhor, que é a luz, que veio iluminar as trevas do pecado da humanidade, veio dar condições também para que nós possamos enxergar o sentido da nossa vida, enxergar a razão da nossa existência aqui neste mundo, mas iluminados pela luz da fé que Ele nos trouxe. Nosso Senhor nos diz que nós também somos luz no Senhor. A palavra do apóstolo na segunda leitura, ela se aplica a cada um de nós que recebemos o batismo. A ideia é que o mundo vive em trevas, em escuridão, e é necessário que se acendam luzes para clarear o mundo. Me parece que nós todos temos consciência disso. Cada vez mais enxergamos trevas neste mundo, trevas que se referem, em primeiro lugar, a uma ideia de autossuficiência do ser humano, no sentido de que ele pode viver a sua vida sem Deus, sem precisar de Deus.
Antigamente, a falta de, digamos assim, de fé era uma escolha, era uma opção, antes de tudo racional. Os ateus antigos, de tempos atrás, na verdade eram pessoas inteligentes, sem dúvida, com grande capacidade de raciocínio, de pensamento, e eles, portanto, tinham todo um corpo de argumentação para justificar o seu ateísmo, para justificar a sua não crença em Deus, ou seja, o fato de que gostavam de viver na escuridão. Hoje, o ateísmo que existe no mundo, antes de tudo, é um ateísmo prático. É, sem dúvida, um ateísmo que não tem sentido, que não tem razão. Em alguns casos até um ateísmo burro, ignorante, de pessoas que decidiram não acreditar em Deus, não por algum motivo, não por alguma razão, mas porque estão tão presas a este mundo, tão presas às trevas deste mundo, que não querem trocar essas trevas pela luz de Cristo, pela luz de Deus em suas vidas. Vivem mergulhados em paixões humanas, na autossuficiência, na ideia de que o ser humano é autônomo, não precisa prestar contas a ninguém da sua vida. E esse ateísmo penetrou mesmo entre os cristãos, porque há muitos cristãos que na prática vivem como ateus, acreditam em Deus, mas acreditam num Deus que não é o Deus que nosso Senhor veio revelar, veio mostrar no Evangelho. É um Deus criado à sua, não nós criados à imagem e semelhança de Deus, mas um Deus que as pessoas criam à sua imagem, à sua semelhança, à sua medida, na medida do seu egoísmo, na medida do seu fechamento para com as coisas que Deus nos pede. E o mundo mergulha nessa escuridão, e aqueles que deveriam ser os que levariam a luz de Cristo para este mundo, a luz da verdade de Cristo, na verdade, muitas vezes vivem mergulhados eles também nas trevas. Depois existe também as trevas, a escuridão, em relação à identidade do próprio ser humano. Nunca o mundo viveu uma crise tão profunda e tão grande em relação a quem é o ser humano, qual é a essência do ser humano, esta essência que a Sagrada Escritura nos diz: Deus nos criou, homem e mulher, os fez para o casamento, para constituírem uma família, para gerarem filhos e assim povoarem a terra. Claro, nosso Senhor não tinha uma intenção simplesmente de multiplicação, como se o ser humano fossem, os seres humanos fossem como coelhos. Nosso Senhor o que queria é exatamente o que quer, na verdade, é seres humanos felizes, que tenham um enraizamento no amor, no carinho dos seus pais, das suas famílias, na sua identidade pessoal como pessoa, imagem e semelhança de Cristo, presente no mundo para ajudar o mundo a ser melhor, para viver a caridade, a fraternidade humana e também para chegar ao céu. Nós somos criados para isso. A nossa morada definitiva não é na situação que nós estamos vivendo hoje aqui. Esta situação é passageira, mas se construiu a partir de uma visão errônea do ser humano, o mundo no qual nada mais tem identidade, nada mais tem definição, onde é proibido dizer o que é certo e o que é errado. Hoje nós, sacerdotes e bispos, temos que ter cuidado até com o que falamos,
porque pode trazer isso sérias consequências. A igreja em muitos lugares, e nós não estamos longe disso, a igreja em muitos lugares é perseguida por anunciar o Evangelho. Todo mundo tem o direito de dizer o que quer e o que pensa, mas os cristãos não podem dizer o que pensam. São impedidos de dizer aquilo que é a essência da mensagem do Evangelho. Como ser luz no mundo que quer viver nas trevas? Como você que é pai, você que é mãe de família, ser luz, por exemplo, na educação dos seus filhos, na transmissão de valores, dos valores do Evangelho, da verdade da palavra de Deus para os seus filhos, para que eles vivam também a fé, já que nos ambientes externos da família, tudo que se ensina, tudo que se fala, é o contrário daquilo que você diz. E já há tentativas, inclusive, em relação à educação, de tirar dos pais a responsabilidade da educação dos filhos. Isso caberia ao Estado laico, que na verdade é o Estado que propaga o ateísmo, espalha o ateísmo e quer destruir a fé cristã. Como viver como cristãos, por exemplo, em relação à vida familiar, no mundo que destrói a família, que não quer mais a família como nós a conhecemos? Nós somos taxados de antigos, de ultrapassados, porque acreditamos na família como Deus a constituiu, como está na Sagrada Escritura, como Deus a quis. Todo mundo tem o direito de dizer o que quiser a respeito de como quer viver a sua vida familiar. Mas nós cristãos não podemos dizer, não podemos propagar aquilo que nós acreditamos em relação à família, porque somos taxados de preconceituosos. Como ser luz no mundo que contradiz Cristo, luz do mundo? Este é o grande desafio para nós hoje. Me parece importante que nós reflitamos sobre isso nesta novena de Santo Antônio. Por quê? Na novena de Santo Antônio, porque Santo Antônio foi um homem que enfrentou esses desafios do seu tempo. No tempo de Santo Antônio, espalhava-se pelo mundo e também pela igreja muitas heresias, ou seja, muitos ensinamentos que contradiziam a fé, que iam contra a essência do cristianismo. E Santo Antônio não se acomodou, não ficou, digamos assim, restrito à sua obrigação, ao seu dever, mas ele extrapolou, ele procurou ir ao encontro das realidades, antes de tudo, em primeiro lugar, preparando-se profundamente no conhecimento da doutrina do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. De Santo Antônio se dizia que se podia naquela época queimar todos os livros da Bíblia, que Santo Antônio depois em uma semana reescreveria todos eles corretamente, porque ele tinha um conhecimento profundo da Sagrada Escritura. E esse conhecimento não era o conhecimento para a sua glória, para que ele, digamos assim, pudesse ser reconhecido como um grande sábio, mas ele focou o seu estudo, a sua preparação intelectual e espiritual para o bem do povo de Deus. Por isso foi um grande pregador da palavra de Deus, que andava pela Europa inteira anunciando a palavra de Deus, indo nos lugares onde havia o desvio da fé, para anunciar a autêntica fé cristã e católica. Neste sentido, ele pode nos inspirar, a nós que somos cristãos. O mal se combate com o bem, a mentira se combate com a verdade. O erro
se combate com aquilo que é certo. Então, mais do que nunca, hoje, ser cristãos e ser devoto de Santo Antônio significa buscar uma profundidade na própria fé. Antigamente bastava para o católico o primeiro catecismo da doutrina cristã. Bastava isso. Quem é Deus? Deus é um Espírito puríssimo, perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Nós aprendíamos isso de cor no catecismo. E isso alimentava a nossa fé até o fim da vida. Não eram muitos os que estudavam o segundo catecismo, ou até o terceiro catecismo, então imagine. Mas havia aquele conhecimento fundamental, não o conhecimento teórico, mas aquilo que se aplicava na prática da vida da pessoa. A pessoa sabia e, sabendo, vivia o que sabia, ou procurava viver o que sabia. Hoje, queridos irmãos, o desafio para nós que somos cristãos é imenso. Especialmente o desafio de procurar conhecer aquilo que é a verdade do Evangelho, como a igreja ensina. No mundo de contradições, no mundo que vai frontalmente contra a doutrina do Evangelho de Cristo, ser luz do Senhor significa criar ao redor de si um núcleo de luz, onde a fé de verdade seja viva, seja uma fé intensa. Hoje o cristão não pode mais ser aquele tipo de cristão, vamos dizer assim, que tem um simples conhecimento das coisas elementares. Mas é preciso hoje aprofundar o conhecimento da doutrina, especialmente nesse sentido, para poder também iluminar este mundo. As pessoas hoje recebem conselhos errados, indicações erradas, pedem opinião das pessoas e recebem uma enxurrada de coisas que são totalmente contrárias àquilo que Deus quer para resolver problemas concretos e objetivos do dia a dia. E nós cristãos não podemos calar, nós não podemos nos omitir. Hoje há uma infinidade de meios para que nós nos aprofundemos na nossa fé. Assim como indicação, entre tantas coisas boas que nós podemos encontrar, por exemplo, na internet, existem cursos de doutrina, explicações sobre os mistérios da fé, sobre as realidades que são em discussão, a visão cristã dessas coisas. Nós precisamos, para ser luz do Senhor, precisamos de verdade nos cuidar de aprofundar estas questões na nossa vida como cristãos. Não podemos ser simplesmente cristãos para nós, mas é preciso que esta luz de Cristo continue a brilhar no mundo e continue de verdade a iluminar este mundo. As trevas não vencerão a luz, o mal não vencerá o bem. Nosso Senhor já destruiu o poder do demônio, o poder do maligno, do espírito do mal, que quer destruir o reino de Deus. Nosso Senhor já venceu o demônio com a sua morte e ressurreição. É uma questão de tempo. Nós muitas vezes ficamos assustados olhando o mundo que se decompõe, que se desfaz. Valores que eram valores que sustentaram os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, hoje tudo isso é jogado no lixo. Parece que o mundo então não tem remédio. O mundo tem remédio, e o remédio é Cristo, e nosso Senhor aplicará esse remédio. A nossa missão é ajudar nosso Senhor no ambiente onde nós vivemos, na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, nas pessoas que trabalham conosco, com quem nós nos relacionamos.
é fazer o que Santo Antônio fazia, ser luz de Cristo para estas pessoas, ser um ponto luminoso de caridade, de humildade, de fraternidade com todos, tendo ideias claras a respeito do que é certo e do que é errado, não nos deixando levar pelas opiniões que dominam hoje a sociedade e o mundo, ou seja, não nos deixando materializar, não nos deixando tornar ateus, descrentes das coisas certas que Deus nos ensina e nos pede. Eu penso que nós podemos pedir neste terceiro dia da novena de Santo Antônio, entre tantos pedidos que nós temos, esta novena é, a meu ver, muito especial, porque imagino que cada um de nós, além dos seus pedidos pessoais, das coisas que são importantes para nós, mas nós também nos lembramos daqueles que sofrem, aquelas famílias que estão enlutadas, dos doentes, das pessoas que cuidam dos doentes. Vivemos uma novena assim, totalmente, já são 2 anos que nós estamos nessa situação, mas de qualquer forma, junto com tudo isso, com essas necessidades urgentes, não nos esqueçamos de pedir também ao nosso querido padroeiro Santo Antônio, que ele interceda por nós, para que nós também possamos ser luz do Senhor.